Uma das coisas que mais nos prende em obras fictícias são como todas as problemáticas daqueles personagens que tanto amamos podem ser trazidas para o âmbito real, fazendo com que aquelas histórias nos inspirem, já que até nas obras existem diversas lutas extremamente importantes, como a depressão, racismo, homofobia e entre diversos outros preconceitos. Fala Cateia, bem-vindo ao LBS, eu sou Pedro Calice e hoje trouxemos um vídeo importantíssimo sobre lutas que vivenciamos constantemente no dia a dia. E para falar disso, nada melhor que fazer um paralelo com os mundos fictícios da cultura pop. Pois, até na ficção, os personagens mais poderosos, fortes e bem-humorados têm suas lutas diárias ou sofrem algum tipo de preconceito. E a partir deles, podemos nos inspirar. Então, chega mais pra cá porque tá começando um vídeo extremamente legal aqui no LB Siberianos. Então galera, esse vídeo é muito importante, principalmente quando olharmos o momento em que estamos. Entramos em setembro, um mês que é dedicado em prol à vida, então a mensagem principal desse vídeo aqui é de inspiração. Vamos mostrar que até em desenhos animados, filmes, séries, animes e livros, coisas que consumimos para passar o tempo ou por lazer, podem nos passar uma mensagem muito boa e agregar demais em nossa vida. Dito isso, vamos para as pautas e citar personagens que vivem da mesma situação, tá bom? Gente, de antemão, quero pedir desculpas caso em algum momento eu me expresse, explique ou use algum termo de forma errada. Tem algumas pautas que não se adequam ao meu local de fala e possa ser que eu acabe me equivocando. Então se isso acontecer, mil desculpas. Dito isso, vamos pro vídeo. Para começar, vamos falar sobre um dos temas que a cada dia que passa, infelizmente vem aumentando, a xenofobia, que se resume basicamente ao ódio, antipatia e intolerância pela cultura, religião, origem e etnias de pessoas de países diferentes, ou seja, aos estrangeiros. No cenário atual, esses casos acontecem muito com imigrantes, por exemplo, nativos do Irã, Síria, Iraque, Afeganistão, México e Venezuela e outros são dos muitos que sofrem desse preconceito. Isso acontece quando esses povos tentam imigrar para a Europa, Estados Unidos e infelizmente até aqui no Brasil. E o resultado, de forma infeliz, é eles serem recebidos com ódio. Já na cultura pop existem diversos personagens que sofrem desse problema, mas a gente não pode deixar de citar os X-Men, que inclusive a mensagem principal da equipe é a luta contra o preconceito. E uma das principais lutas é contra a xenofobia, já que no grupo existem diversos mutantes de culturas e religiões diferentes. Um dos principais personagens da obra, o Magneto, desde a sua origem lutou contra essa intolerância. Eric Lenscher era um judeu que na sua infância para a adolescência vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Então, para os que sabem de história, estão cientes que ele viveu o maior ato de xenofobia da história, o Holocausto. Junto com isso, Magneto cresceu lutando por suas causas, sendo a principal a causa mutante, já que praticamente o mundo inteiro via essas pessoas como aberrações. E se você trazer para o âmbito real, é assim que as pessoas que cometem xenofobia enxergam outras pessoas com culturas diferentes. Agora a gente vai para um tema que é muito complicado aqui no Brasil, a homofobia. Porque infelizmente o nosso país é o que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+. Esse assunto de longe não é atual e existem diversas campanhas e projetos contra esse preconceito no mundo inteiro. Mas infelizmente ainda há pessoas que nutrem algum tipo de ódio e intolerância contra eles, pois acham que cabem a si aceitar ou não a sexualidade de um indivíduo, que está completamente errado. Na cultura pop há obras que retratam essa luta e abordam de uma forma bem explícita. Por exemplo, um filme que saiu em 2018 com Amor Simon, que nos mostra de forma praticamente perfeita como é difícil para alguns homossexuais se assumirem para a família e amigos, e como eles buscam a aceitação dessas pessoas, o que reflete muito bem a situação de vários na sociedade atual. Outro exemplo na cultura pop é o casal de jovens da Marvel, Wiccan e Hulkling, que inclusive é um casal muito bem desenvolvido. O que ocorre com esses dois é que além deles servirem de inspiração dentro das HQs, eles lutaram contra a homofobia até fora delas. Em 2019, no Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade pede para que as HQs da Marvel fossem recolhidas, pois estampavam uma imagem do casal se beijando. Esse ato extremamente homofóbico gerou um alvoroço que deu ainda mais força para a luta contra a homofobia. Outra personagem extremamente conhecida, a Arlequina, também luta contra esse preconceito. Assumida publicamente como bissexual, vimos diversas vezes a personagem lutar pela sua causa,
o que não é a primeira vez, já que ela também é uma das pioneiras no feminismo. Há também alguns outros personagens bem famosos. O Deadpool, por exemplo, se declara pansexual. E também temos o Loki, que tem a sua sexualidade e gênero fluido, que foi até abordado um pouco na sua série. E existem diversos outros personagens também. Agora, talvez a pauta mais importante deste mês. A gente sabe que o mês de setembro é dedicado à luta contra o suicídio. Infelizmente, um dos maiores causadores disso é a depressão. A doença é uma das maiores problemáticas da atualidade, que surpreendentemente é muito mal interpretada por diversas pessoas, que acham que é um chilique jovem ou falta de um algo ou alguém, e acabam abominando e agravando a situação. Então, vos trago alguns personagens para se inspirarem. No mundo dos animes, um dos maiores pontos de inspiração são muitos dos personagens que lutam contra a depressão ou em algum momento acabam tendo um quadro depressivo, mas ainda assim se levantam. Um exemplo perfeito disso é um dos protagonistas mais amados e famosos do mundo, Naruto Uzumaki. A vida inteira do nosso loirinho foi praticamente ele lutando contra a sua depressão. E por mais que a versão do clássico cobrisse um pouco esse lado, a parte mais adulta da obra mostra explicitamente diversas vezes o personagem lutando contra si mesmo. Inclusive o episódio dele lutando contra o seu eu verdadeiro demonstra muito isso. E existe outro personagem famosíssimo e um dos maiores heróis da história do mundo. Até mesmo o Homem-Aranha já mostrou um lado mais depressivo. A história de Peter Parker é cheia de problemas e adversidades. Mas mesmo assim, um amigão da vizinhança consegue superar todos esses problemas. A gente pode ver isso em Homem-Aranha 2, onde é uma das causas da sua perca de poderes, e no final de Tasme 2, onde o Peter acaba se afastando do manto do herói, pois estava completamente destruído. A gente pode ver isso também no mundo da música geek. O 7 Minutos recentemente soltou algumas músicas que falam demais sobre esse assunto. Super-heróis, Vale do Fim, Shippuden e algumas músicas de alguns personagens são claramente sobre a depressão. Então galera, antes de continuarmos com o nosso vídeo, eu peço que por favor nos ajudem compartilhando com seus amigos para que tanto o nosso trabalho e essa mensagem cheguem a mais pessoas. Então divulguem, curtam e caso não sejam inscritos, se inscrevam, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Outra luta que não é nada atual é a contra o machismo e a sociedade que beneficia apenas os homens. Essa causa a cada dia felizmente vem ganhando mais destaque e voz. Mas o Brasil, infelizmente, é um dos que mais mata por feminicídio, o que torna esse assunto extremamente delicado aqui no nosso país. Mas trouxemos aqui algo para vocês se inspirarem. Uma das personagens mais influentes, e a gente até já citou aqui, a Arlequina, além de lutar contra a homofobia, batalha contra o machismo. A gente sabe que a anti-herói tinha um romance com Coringa que se baseava em uma relação extremamente abusiva e tóxica, fazendo com que a personagem posteriormente buscasse a sua emancipação, que é um dos temas de um dos filmes mais recentes que ela aparece, Aves de Rapina. Fazendo um paralelo com o mundo real, essa situação se assemelha muito com mulheres que acabam se relacionando com homens extremamente machistas, abusivos e tóxicos. Então, façam como a Harley e busquem a sua libertação. Já na outra editora, a Marvel nos mostra algumas personagens, mas um destaque para a Viúva Negra, que certamente é um dos pilares para essas outras personagens. A Vingadora, no universo cinematográfico da Marvel, exerce um papel muito importante e passa um empoderamento feminino. A gente tem a Mulher Maravilha também, que é a principal personagem feminina no mundo dos heróis, onde ela inspira várias outras pessoas em sua obra e fora delas. Mas não existem só essas no mundo dos heróis. No mundo dos animes em Black Clover, que é repleto de mulheres extremamente independentes e poderosas. Mas a Charlotte Roselay é uma das principais, pois ela cria um esquadrão somente para mulheres e se consolida como um dos mais poderosos do reino e passa a mensagem para o país inteiro de como é poderosa a força feminina. No segundo filme do Shrek, Fiona e as princesas acabam com aquele estereótipo de que as mocinhas sempre esperam seus heróis para salvá-las. Já nas séries, a gente tem uma das cenas mais marcantes da cultura pop nos tempos atuais,
Em La Casa de Papel, lá na primeira temporada, nasce um momento que iria ficar marcado para sempre. Nairobi tira Berlim do poder e responde ao professor com as seguintes palavras: que comece o matriarcado. E por último, outra luta que não é nada nova e que também aqui no Brasil é bem delicada: o racismo. O nosso país, desde a sua origem, tem como a luta racial como uma das principais, o que faz que muito provavelmente os seus bisavós, avós, pais e até você tenham em algum momento da vida lutado, vivenciado ou sofrido racismo, ou até os três juntos, infelizmente. Já no mundo da ficção, há algum tempo esse tema é bem abordado. Temos o personagem que um dos seus núcleos é o Pantera Negra. T'Challa, desde a sua origem nos quadrinhos, luta contra essa desigualdade e esse preconceito. Mas, recentemente, o personagem ganhou mais voz. Em 2018 saiu o primeiro filme solo do herói, que foi muito aclamado pelo público. O filme mergulhou em subtemas sobre o racismo, além de ter toda uma caracterização perto das culturas africanas. Após isso, o personagem se tornou um símbolo contra o preconceito e um dos mais influentes. Mas esse preconceito não é abordado só tão recentemente em obras audiovisuais. Lá no início da década de 90 é lançado o seriado The Fresh Prince, ou Um Maluco no Pedaço. Por mais que a série fosse de comédia, ela era protagonizada só por atores negros, então constantemente o assunto era abordado, logo algum episódio iria se aprofundar um pouco mais no tema. O sexto episódio da primeira temporada foi onde esse aprofundamento aconteceu. O episódio é repleto de coisas que têm a ver com racismo, já que Will e Carlton são detidos pela polícia e acabam associando eles com os criminosos que estavam roubando carros por aquelas áreas. No final do episódio, Will e Carlton discutem, já que o Banks diz que o sistema funciona e os policiais estavam fazendo seus deveres. Will retruca e ironiza seu primo e sai, mas aí vem um momento chave onde Carlton pergunta a seu pai se ele pararia alguém a 10 km por hora. E Phil responde que se perguntou o mesmo na primeira vez que foi parado. Em Todo Mundo Odeia o Chris também é mostrado explicitamente casos de racismo. Uma das cenas mais lembradas do seriado é quando o homem branco estava fazendo seu depoimento e a série faz uma sátira com o que o policial escutou daquele depoimento, que foi que o suspeito era negro, falava negro, mancava negro e usava negro. Em Super Choque, de forma bem escancarada, Virgil sofre racismo do pai de seu melhor amigo. Esse episódio ficou muito marcado no desenho animado, demonstrando como é complicado toda essa situação. Então galera, antes de encerrar, queremos deixar uma mensagem positiva para vocês. Esse vídeo é para isso, para que vocês vejam e possam se inspirar nas histórias desses personagens e pensamos que até os maiores heróis, ou os personagens mais bestas por assim dizer, têm também os seus problemas e lutam contra eles. E caso você não se encaixe na maioria ou nenhuma dessas pautas, se inspire em outros personagens também, que sempre ajudam e lutam por essas minorias. Se serve de exemplo, uma das personagens mais importantes de uma das obras mais famosas do mundo, a Hermione é um exemplo perfeito de inspiração nesse caso. Além de lutar contra o machismo, já que ela era uma jovem adolescente ali no começo da década de 90, ela luta por outras causas, envolvendo ela ou não. Então a mensagem que deixamos é que se inspirem nesses personagens e nessas histórias. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, então comentem, curtam, se inscrevam e compartilhem o nosso trabalho com seus amigos e colegas. A gente hoje falou sobre um assunto muito importante e espero que as pessoas fiquem cientes desse poder de inspiração que as obras podem nos passar. É isso galera, tamo junto e aquele abraço.